Olha, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó meu querido amigo Cristiano Florencio, também o pastor Ademar, que vem para falar aqui sobre a abertura do Advento, que acontece com um evento que é o Culto a Velas, que será no próximo dia 3 de dezembro, às 20 horas, mas quem vai dar mais detalhes são os nossos entrevistados. Pastor Ademar, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, mais uma vez, um privilégio estar aqui e de antemão já registrar a nossa gratidão por esse momento. Cristiano, um abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez aí nos estúdios da Cultura para falar sobre esse evento, Cris. Bom dia, Odair, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, prazer enorme estar aí mais uma vez também. Muito bem, Cris, Culto a Velas que acontece nesse próximo dia 3 de dezembro já é um evento tradicional. Então, o Culto a Velas tem muitos anos já de tradição aqui em Timbó, né? Começou lá na época do pastor Bebel, aqui em Timbó, muitos, né? Os luteranos conhecem com certeza, e toda a comunidade timboense conhece o pastor Bebel, que foi em junção com o coro paroquial, já na época, de se fazer um culto mais cantado, né? Um culto mais de louvor, para justamente esse primeiro domingo do Advento, né? E o coro paroquial, como tradição, então todos os anos tenta fazer alguma coisa um pouco diferente sempre, né? Para não se tornar também uma mesmice, né? O culto a velas. Então esse ano a gente preparou novamente uma cantata chamada Natividade, que já foi apresentada o ano passado, mas justamente na época do culto a velas a gente teve uma enchente em Timbó. O culto aconteceu, mas muitos tiveram que estar usando canoa, não tinha passagem na cidade. Se eu não me engano, foi no dia 2 de dezembro do ano passado que, né, ameaçou dar uma enchente grande. Então, esse ano a gente espera que também não chova, né? E as previsões não são muito boas ainda para essa semana, mas a gente sabe que vai dar tudo certo. E esse ano a gente repete, então, essa cantata, em conjunto com alguns grupos de canto da nossa comunidade luterana de Timbó, que é o grupo Som e Louvor da comunidade Trindade, e também o grupo de cantos da Cristo Bom Pastor. E, claro, vai ter daí a participação também dos solistas nessa cantata, que são os pastores, né? A pastora Ademar vai fazer um personagem bíblico, a pastora Miriam Ratz também vai fazer, a pastora Paula, o Daniel, que é o esposo da pastora, também participa, e alguns membros da comunidade e integrantes do coro paroquial e dos grupos de canto que também participam nessa encenação, nesse teatro. Muito bem, um evento bacana, Culto a Velas, porque as velas estão presentes ali, porque o culto a velas? Então, a tradição é justamente a vinda, né, a luz que vem ao mundo, né? E as velas nesse culto têm esse papel importante. Ao final do culto são apagadas as luzes da igreja, todos acendem a vela, né, simbolizando a chegada da luz, e aí é feito a bênção e o compartilhamento então dessas velas, numa forma de se desejar um feliz advento, né, dessa espera, dessa preparação do Salvador. Muito bem, agora vamos falar então, porque esse culto ele tem um objetivo, é a abertura do tempo de Advento, e o pastor Ademar vai explicar para a gente então a importância, o que é o tempo do Advento, a importância desse tempo. Isso, o Advento então é o tempo de preparação. A gente na Bíblia encontra o tempo em que João Batista precedeu Jesus e pelo deserto, ali na região da Judeia, vinha pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados, preparando então o caminho para que o Messias pudesse vir. No Antigo Testamento, em Isaías, a gente lê então que o povo que andava em trevas viu grande luz. Então a luz está presente nesse tempo, por isso nós decoramos a cidade, as nossas casas com luzes artificiais, luzes à vela, né? Justamente porque o povo vivia grande sofrimento, angústia, e Cristo então depois é essa luz que vem ao mundo, que rompe nas trevas, e a luz sempre vence as trevas, né? E nesse sentido, assim, em nosso tempo, nós também vivemos no Brasil, no mundo, momentos de bastante angústia, sofrimento, tensão. Então, o Advento é tempo de preparação, ele renova a nossa esperança para a vinda de Cristo, que é o amor de Deus encarnado, e o amor é a única coisa que tem o poder de transformar
toda a realidade na qual nós vivemos. No decorrer da história, a gente já viu que não é o poder bélico, não é o exército, não é a guerra, mas é o amor que pode transformar. Então, nesse sentido, no tempo de Advento, nós nos preparamos para a vinda de Jesus Cristo, o Messias. E é costume aqui na nossa região, entre nós, que nesse tempo as pessoas, além de ornarem, enfeitarem as suas casas, elas também fazem aquele mutirão, faxina de Natal, então a casa é quase que virada do avesso, e o nosso apelo é de que as pessoas também possam fazer uma faxina interna, libertando-se da mágoa, do rancor, do ódio, da inveja, preenchendo-se então com sentimentos, com virtudes que venham a contribuir na construção de um mundo segundo a vontade de Deus, que é um mundo de luz, de amor, de justiça para as pessoas. Então essa seria aí a mensagem do Advento, além desse tempo de preparação na questão da estrutura física, mas muito mais do que isso, uma preparação também interna, né, da pessoa para esse tempo da chegada do Salvador. Justamente, porque a própria mensagem do nascimento de Jesus em si, né, já é assim algo que nos toca de forma especial, porque Jesus, ele não nasceu num palácio, ele não nasceu num lugar preparado. Ele nasceu ali onde Maria e José puderam ser acolhidos, e assim também é na vida da pessoa cristã. Às vezes as pessoas se preocupam com o banquete para ceia, com presente, com enfeite, e chega o dia de Natal, ao invés de poderem então confraternizar, se alegrar, ter um momento de comunhão, está um sentado de frente para o outro, esperando que o tempo então passe, que finalmente cada um vá para sua casa, porque está todo mundo acabado. Esse certamente não é o espírito de Natal. O espírito de Natal é justamente preparar o nosso coração, abrirmos as portas da nossa vida, porque ali onde Cristo nasce e habita, ali sim a transformação e a salvação. Muito bem, Cris, e aí vem então esse culto à luz de vela, que é justamente a abertura desse tempo de Advento. As canções que estão sendo preparadas, você já falou, né, do repertório, falou um pouco do título, mas o repertório vai levar para essa reflexão? O que está sendo preparado em termos do conteúdo de repertório? Então, o repertório, a cantata é toda baseada nos textos bíblicos, né? Começa com as profecias do Isaías, né, falando da vinda do Salvador ao mundo. Vai para a parte da visitação de Maria e Isabel, esse encontro, né, das duas, de Maria, mãe de Cristo, e da sua prima Isabel. Depois vai para João Batista também, que acompanhou toda essa trajetória de Jesus. Depois o nascimento, o acalanto, né, toda essa parte então que conta toda essa história do nascimento de Jesus, a visita dos pastores, os reis magos, e um coro final celebrando então a vinda do Salvador ao mundo. Muito bem, então todo o repertório também já é preparado nesse sentido. O coral hoje tem quantos integrantes? Então, se todos os cantores participam no dia, porque, né, geralmente, às vezes acontecem alguns imprevistos, né, mas a gente tem em torno de uns 60 cantores esse ano. 60 cantores. São os dois grupos, o coro paroquial, o grupo São e Louvor da Comunidade Trindade, e o grupo de cantos da Unidos, da Cristo Bom Pastor. Tá certo, mas para essa cantata. Para essa cantata, a gente fez essa junção então das comunidades. Estão, né, né? ensaiando, enfim, com a junção delas, das comunidades, enfim. Mas o coral que você dirige ali, normalmente, ele tem quantos integrantes? 24 integrantes, 24. O coro paroquial. O coro paroquial, 24 integrantes, mas para esse evento especial... Então a gente juntou, junta todo mundo ali para fazer uma coisa bem diferente, coisa bem bonita. É interessante lembrar também a toda a comunidade que nos outros anos sempre tinham-se velas disponíveis prontas, né? A vela com um acessóriozinho, com a garrafinha PET, para não pingar a vela na mão. Então a gente pede esse ano, né, encarecidamente, que
que quem está ouvindo e vai participar do culto a velas, que traga sua vela decorada, né? Porque a gente tem só algumas, então esse ano não foram feitas, justamente para a comunidade, para quem vir, né? Preparar a sua vela, trazer, para depois poder levá-la também de volta para casa. Pastor Ademar, também fique à vontade aí, porque essa é a abertura do Advento. Qual é a programação que se segue ali na comunidade com relação ao Advento e ao Natal? Se quiser também aproveitar já para divulgar a continuidade ali da programação, fique à vontade. Isso, então no primeiro domingo de Advento, no dia 3, às 9 horas da manhã, nós temos um culto que a gente chama de encerramento das atividades da OASET, que é a Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas. À noite, às 20, então, a cantata, o culto a velas. No dia 10, nós temos um culto em língua alemã, com a celebração da Santa Ceia. Depois, no dia 16, que é sábado à noite, nós temos às 19 horas, que é o programa natalino com as crianças e jovens. Depois, no dia 24, às 18 horas, dia 25, às 9 horas da manhã, e temos ainda o culto de véspera de Ano Novo, que é no dia 31, também às 19 horas. Então, para aqueles que são membros nas comunidades evangélicas de confissão luterana, todos têm o calendário. E a gente sempre pede que as pessoas assim deem uma olhada e acompanhem no calendário as atividades. E para quem não é membro da comunidade, mas gostaria de participar, nós ainda não temos, mas estamos providenciando aí alguma coisa visual para colocar na frente da igreja com essas datas de culto, para podermos então assim alcançar mais pessoas, também aqueles que não são membros. Isso deve acontecer no decorrer do ano que vem. Esse ano não há mais tempo hábil para isso, mas também assim os nossos telefones estão à disposição, ou às vezes tem algum vizinho, algum familiar, então dá para criar essa rede de informação. Nós temos apostado também nas mensagens de WhatsApp. O Cristiano tem sempre feito banners para nós aí com a programação da semana, os horários, datas de culto, e também no Facebook, né, do pastor Ademar Krenke, ou da paróquia evangélica em Timbó, da comunidade Cristo Redentor. É possível então acompanhar ali essas atividades que estão previstas. Só quero reforçar o que o Cristiano coloca, né? Além de uma vela para si, quem também quiser, eu vou confeccionar 2, 3, vou levar para alguém que eventualmente não tenha. Também isso é muito bem-vindo para aquele dia. Então a ideia é fazermos um encontro de fato de muito louvor, de muita comunhão, para que adentremos nesse período de Advento assim com muita esperança e dispostos a partilharmos da mensagem que Cristo traz ao mundo. Muito bem, Cris, esse evento é um evento direcionado, claro, à comunidade luterana, mas quem quiser assistir, com certeza, né? A gente tem a participação não só de membros da comunidade luterana de Timbó, né? Mas também de outras denominações cristãs, né? Então todos são bem-vindos, até porque a cantata é bem ecumênica e é um momento muito especial, né? É um momento de celebrar, de unir, né? Então a gente convida aí toda a comunidade timboense a participar. Fica o convite então para toda a comunidade para esse culto a velas, que é a abertura do tempo de Advento, que acontece nesse final de semana, no próximo final de semana, dia 3, domingo, portanto, a partir das 20 horas, ali na comunidade evangélica do centro, né? Na igreja evangélica luterana ali do centro da cidade de Timbó. Cris, um abraço para você, obrigado aí pela sua participação mais uma vez aqui no Repórter Cultura, e com certeza sucesso absoluto será aí o culto a velas. Muito obrigado, Dair, obrigado aí a todos os ouvintes, né? E pastor Ademar também pela presença e por estar falando junto com a gente. Pastor Ademar, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, desejamos uma abençoada semana, e a partir daquilo que nós colocamos eu vou deixar um desafio aí pro pessoal. Opa, tá? Desafio pessoal aí então. Isso, a partir aí do ano que vem, como o Cristiano já disse, nós temos grupos de canto ou coral em cada uma das nossas comunidades, e a gente vê assim, às vezes as pessoas estão ociosas, não sabendo certo o que fazer, até meio tristes, preocupadas. Então assim, procura na tua comunidade, seja ela qual for, luterana, católica, assembleia, enfim, ali onde você é membro, procura te inserir
em algum grupo que a tua comunidade oferece, especialmente nesse momento, a questão do coral, do canto, da música, porque certamente isso preenche, às vezes, os vazios que a gente sente. E não por último, para a comunidade é sempre muito especial quando nós temos um coro aí bem constituído, que ensaia, que se reúne e através da música e do canto, então vem trazer a mensagem da palavra de Deus. Então fica esse desafio, estamos no final do ano, mas a partir do ano que vem, né? E por favor, não venha com a desculpa de que eu não sei cantar. Para isso a gente ensaia, para isso a gente tem encontros, é muita dedicação, muito treino, mas o canto também é algo, tem alguns que têm essa vocação inata, mas outros podem aperfeiçoar isso com a ajuda então de pessoas como o Cristiano e os demais cantores e coralistas. Muito obrigado, Odair, muito obrigado à Rádio Cultura, uma abençoada semana, e se Deus assim nos permitir, sintam-se então todas e todos convidados para que aí no domingo, dia 3, às 20 horas, na Igreja da Ressurreição, possamos nos encontrar e juntos celebrar. Muito bem feito o convite, então, são 8 horas mais 10 minutinhos, 8:10.